Ele que está aqui comigo agora, Henrique Fernandes, que nunca passa frio porque está sempre coberto de razão. Obrigado, meu camarada. É isso, meu melhor, que a gente viu a reportagem do jogo do Atlético. Daqui a pouquinho tem o jogo do Cruzeiro e eu já te coloco na fogueira de uma vez. Parada agora pro Brasileirão. Quem é que vai mais animado pra essa parada, meu velho? Eu acho que os dois têm motivos pra isso, né, Márcio? Primeiro que estão na briga que a gente espera que estejam. Vaga na Libertadores e depois que são as duas maiores invencibilidades em andamento no Campeonato Brasileiro. 8 jogos o Galo, 7 jogos o Cruzeiro, então tá bacana. Vão pra pausa, vão curtir a pausa e vão se preparar pra volta. Chuva e pouco futebol. Nós preparamos sempre num relevado em boas condições, porque num relevado mais pesado pode haver lesões. Relvado, terreno coberto por grama, no popular, campo de futebol. Mas ó, ontem no Barradão para Vitória e Cruzeiro, eu não sei se a gente poderia chamar assim. Chuva realmente piorou de vez, né? Cacau tá caindo. Cacau tá caindo? É um torozão? É uma expressão que a gente usa aqui na Bahia para dizer que tem muita chuva. Nessas condições, o jogo rolou, mas na base do chutão. E o Cruzeiro, que foi com a missão de ganhar para virar líder durante a pausa para o Mundial, pouco conseguiu fazer. Tentou, Eduardo! O Eduardo, que teve a chance de abrir o placar, acabou se envolvendo num lance fortíssimo com o Jamerson, lateral do Vitória. Ah, e o joelho esquerdo, ó. O joelho esquerdo, repare o joelho esquerdo do jogador do Cruzeiro, como ele pega o tornozelo e ele trava o tornozelo. A princípio, o Eduardo foi advertido com um cartão amarelo. Após ver a gravidade da situação, o árbitro apresentou o cartão vermelho. Existe uma orientação que quando você tem uma lesão com uma gravidade que causa uma comoção muito grande e o jogador, ele, de certa forma, tem um risco ali no movimento que ele faz, a recomendação é de expulsão. Jogadores preocupadíssimos com a situação. Jamerson encaminhado para o hospital de ambulância. Posteriormente, o Vitória informou que o jogador fraturou o tornozelo direito e rompeu os ligamentos. Ainda na noite de ontem, ele passou por cirurgia. Mas são coisas que no futebol, infelizmente, acontecem. E podem acontecer, né? Mas é que ele venha estar tendo uma boa recuperação e, se Deus quiser, voltar logo para ajudar a equipe dele. Do jeito que foi dando, o Cruzeiro chegava. E teve a melhor oportunidade com o Vijalba, nessa confusão dentro da área. Vijalba na trave! Na cobrança de falta, por pouco, Matheus Pereira não abriu o placar. E ficou assim, empate sem gols, num jogo sofrido. Hoje não existia futebol, hoje existia uma luta com bola, em que 22 jogadores andavam ali a chutar para a frente e não conseguiam fazer 3 passos seguidos. A vitória e a liderança não vieram, mas o Cruzeiro vai para a pausa do Mundial de Clubes, empatado em pontos com o líder Flamengo. Henrique, você viu o jogo, não dava para jogar futebol, né? Uma luta com bola, bem colocado pelo Leonardo Jardim e infelizmente com uma lesão de jogador, que é o que a gente mais lamenta, o Jamerson, lateral do Vitória, né? Vamos ver o lance de novo assim, até pra gente analisar se o Eduardo foi imprudente ou não. Eu acho que foi um acidente, antes de qualquer coisa. Esse tipo de carrinho a gente viu acontecer o jogo inteiro praticamente, a perna que toca é a recolhida. O Leonardo Jardim reclamou até da expulsão, a gente viu a explicação do PC, mas pra mim não foi um carrinho com maldade pra colocar o jogador do Vitória em risco, mas aconteceu o acidente, até a reação do Eduardo mostra isso, né? Ele se emocionou, ele começou a chorar no campo, foi expulso, mas talvez fosse até substituído se não fosse expulso, porque não tava com cabeça, sabia que tinha prejudicado. Boa sorte ao Jamerson na recuperação, que volte rápido, né? Já passou por cirurgia, que se recupere bem. Leonardo Jardim falou, Eduardo não entrou com maldade. Agora o Cruzeiro, apesar dessa situação toda, do gramado, até que chegou perto do gol. A única chance mais clara foi essa, no estádio, no campo, que tava só desse jeito mesmo, no bate-rebate, aproveitando a bola de área. Ah, mas a chuva atrapalha o campo, atrapalha os dois. Atrapalha o time que é melhor, muito mais. E o Cruzeiro é melhor que o Vitória. Então acho que a liderança escapou muito pela condição de gramado. O Cruzeiro teve que se adaptar rápido ao jogo. Jogou o segundo tempo com 1 a menos. É um ponto que não dá pra lamentar. Não dá pra comemorar porque dava pra ganhar o jogo se tivesse campo seco. Mas é um pontinho ok pelas circunstâncias do jogo. O Cruzeiro não virou líder ontem, mas o Wanderson continua sonhando com o título. E o trabalho ele devolve, né? Então eu creio que se a gente continuar com esse foco unido, não só dentro de campo, mas fora também, a gente
pode continuar essa sequência aí, se Deus quiser, no final sair com o que a gente todo... De ter tirado o Caio Jorge numa partida que os times não conseguiam fazer uma troca de 5 passes, Leopoldo Siqueira. E aí a gente tem que... Vai entrar imagens do jogo agora, Léo? Já pode... A gente tem na 10 aí, pessoal, pode manter Tá. aí na telinha e no YouTube também. A gente tem a 10 aí, a gente já está prontinho aí, Pedrinho, para a gente colocar Perfeito. um lance que foi um lance triste, terrível, capital Forte. desse jogo, né? Forte, Leopoldo. E O Léo, Léo Jardim daqui a pouco vai comentar Tá sobre bom. isso. Ele achou excessivo o cartão vermelho. E você, Hugão? Léo, não vou entrar por enquanto no mérito de se foi merecido o cartão vermelho ou amarelo. Eu vou entrar no mérito de quem é o Eduardo, jogador e pessoa. Um cara do bem, um cara que não tem um histórico de jogador violento, um cara que fica preocupado com o atleta, com o que aconteceu, um cara que não questiona o cartão vermelho nesse momento aí. E naquele momento de preocupação com o companheiro de trabalho, ele vai lá para poder prestar sua solidariedade. E a grande culpada desse lance aí é a CBF. Por quê? Um jogo que pode ser chamado mais como polo aquático. E aí eu vi um comentário perfeito na internet de um comentarista que disse o seguinte: o Cruzeiro não vai disputar o Mundial de Clubes, muito menos o Vitória. Não vai ter Vitória e Inter Miami, não vai ter Cruzeiro e PSG por enquanto. Então, por que manter o jogo de ontem diante dessas condições de jogo? O Eduardo fez o que faz o seu papel como marcador. E certamente ele não teve, não queria machucar o jogador como machucou. Não é um histórico de um jogador violento, ele não é um jogador violento. Então a grande responsável por isso foi a senhora CBF, por ter permitido que este jogo acontecesse ontem, diante de o material é seu, CBF. O Campeonato Brasileiro é seu. O que nós assistimos ontem, mediante a fase do Cruzeiro e mediante ao que o Vitória precisava também nesse jogo, foi um show de horrores. Os times não conseguiam triangular 5 passes sequer. Não conseguiam. O Cruzeiro é um time que coloca a bola no chão e determina a qualidade e propõe o jogo. O Vitória poderia ter ido em cima com mais ímpeto do Cruzeiro e aí não conseguiu também jogar. Mas está acostumado a jogar lá. Leopoldo, um absurdo o que aconteceu. O Eduardo fez apenas o seu papel de trabalho. Um acidente, uma fatalidade o que aconteceu. Mas ele não é o culpado do que aconteceu. A culpada é a CBF de ter permitido que esse jogo acontecesse dentro dos modos como estava o campo ontem. Campo nessa condição, ele não proporciona um futebol, né, como você disse. Ele pode provocar acidentes. Olha aqui a nota do Vitória. O lateral esquerdo Jamerson sofreu uma fratura e rompeu os ligamentos do tornozelo direito. O atleta... Cadê aqui a imagem aqui, gente, da nota do Vitória? A nota do Vitória, pessoal, tá um pouco confuso, né? A nota... Isso, obrigado. O atleta está passando por cirurgia nesse momento no Hospital São Rafael. Desejamos forças e uma breve recuperação para o atleta do Vitória. Todos nós desejamos, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Perfeito. Tá? Betinho Marques e Hugão. Já a Isabel Guimarães vai chegar aqui com um recado importante para você que quer economizar na hora das compras. É no Meu Prato, hein? Já. Vamos colocar a arte aqui da comparação dos times. Betinho Marques, Hugo Lopes, por gentileza, aqui se posicionando, cada um com as suas performances, porque o Cruzeiro está na segunda colocação e o Atlético na 7ª e deu essa melhorada. Tá chegando, Betinho? Agora fiquem à vontade aí, já a Bebel entra em campo. O Galo tá chegando, né? Termina esse ciclo de 12 jogos, quase um terço da competição, já em andamento e com uma progressão, 75% de aproveitamento. O Atlético ainda não joga o futebol que a gente gostaria de ver, isso é verdade, há dificuldades, mas há nesse momento um crescimento técnico do meio para o ataque. O Atlético agora tem peças, tem aí com a volta do Coelho, que não deve sair, com também o Júnior Santos começando a fazer gol ontem, fez o gol aos 89, com o Dudu chegando. Então o Atlético gera competitividade, gera um ambiente de concorrência e isso faz bem para o atleticano voltar para a próxima etapa, para próxima sequência em julho, mais preparado. O Gão ainda está grande a distância ou não? Está encurtando? Léo, considerando o que é o Campeonato Brasileiro, eu acho que qualquer gordurinha que você vai fazendo, realmente você pode chamar de distância, mas o resultado disso aqui tem um nome. O grande fator desse resultado aqui chama-se Leonardo Jardim, que faz um mapeamento individual de cada jogador,
Você pega, por exemplo, uma comparação de como era o condicionamento do Matheus Pereira antes com o condicionamento do Matheus Pereira hoje, como era o Caio Jorge aproveitado por outros treinadores, como é aproveitado agora pelo Leonardo Jardim, como é a proposta de jogo do Cruzeiro, como é o Cruzeiro jogando dentro de casa agora com o Leonardo Jardim. Então, a gente mantendo essa perspectiva aqui, nós podemos sonhar com bons resultados e com bom resultado, inclusive, na tabela de classificação no final do Campeonato Brasileiro. Então, aí encheu a tela, estão aí os números dos times para análise dos telespectadores, dos torcedores. A diferença aí, por exemplo, é de vitórias, 7-5 o Cruzeiro. Léo, e tem um critério importante aí também, que são os empates, né? Os empates, eles fazem muita diferença para que o Atlético não tivesse. Ausência de futebol ontem e também do que aconteceu com o jogador do Vitória. Maravilha. Alô, Minerada. Alô, pessoal do Diário Araxá, que já está curtindo o sinal digital da Alterosa 38.1. E toda a Minerada vai acompanhar agora o que o Leonardo Jardim espinafrou com relação a esse jogo no temporal, Gão. Eu acho que hoje não existia futebol, hoje existia uma luta com bola. Uma luta com bola em que 22 jogadores andavam ali a chutar para a frente e não conseguiam fazer 3 passos seguidos, duelos, segundas bolas, duelos, segundas bolas. Foi isso que aconteceu. E depois aconteceu, mais uma vez, na minha opinião, um vermelho muito mal analisado, porque o meu jogador vai no lance com a perna para cortar a bola, chega tarde, amarelo justificado, mas ele toca com o joelho na perna do outro. Foi um acidente de trabalho. Léo, um acidente de trabalho, o Leonardo Jardim falou isso muito bem. O Eduardo, ele entra, chega atrasado. Se você for observar, evidentemente que você tem a gravidade da situação. E depois ele demonstra preocupação. Quando ele observa o que aconteceu, ele fica preocupado, já fica cabisbaixo. E ele também é vítima. O jogador do Vitória é vítima e o Eduardo vítima também do que aconteceu. Porque com a ausência da possibilidade de ter futebol na partida de ontem, com uma bola que parava na poça. O Vitória tinha possibilidades nesse jogo de repente se recuperar na tabela. O Cruzeiro de alcançar a ponta da tabela ali. E a CBF simplesmente faz vistas grossas para o que acontece. Pode vir simplesmente uma ordem da CBF falar, olha, não tem condições de ter esse jogo aí, vamos preocupar com a saúde dos jogadores, vamos preocupar com a qualidade do produto, mas não. Fica imaginando o Leonardo Jardim, já jogou lá a Champions League, já bateu lá nas costas do Mbappé, mandou Bernardo Silva a campo, olhar para o campo e ver aquela poça d'água. Não é uma crítica ao Barradão, é uma crítica ao que aconteceu ontem na partida. Todo estádio pode estar propício, de repente, a ter um problema de drenagem. Barradão acho que nem tem esse sistema de drenagem tão eficiente assim. Mas o que acontece é que a CBF é a principal responsável pelo que aconteceu ontem com o atleta do Vitória e também pela expulsão do Eduardo, que, repito para vocês, um cara de um ótimo coração, um cara que não tem histórico de ser um jogador violento, demonstrou preocupação com seu companheiro e o que a gente percebe agora é que o Vitória perdeu um jogador e a gente poderia ter jogadores do Cruzeiro também saindo lesionados e mais jogadores em outra situação. Mas